Boa tarde, alunos. Que todos possam estar em paz e alegres e satisfeitos e abençoados nessa tarde maravilhosa. Nesta videoaula estarei dando continuidade ao nosso conteúdo da videoaula anterior e eu espero poder complementar mais e mais o conhecimento desse assunto tão relevante para a compreensão da sociedade brasileira. Na aula anterior nós vimos aqui sobre a Era Vargas. Essas imagens de abertura nós discutimos acerca dela. Ainda você teve a leitura dessas questões que eu apresentei. Falei das duas questões que eram propostas no vídeo anterior para vocês responderem. E dentro da abordagem falei do tenentismo, do movimento que aconteceu em 5 de julho, primeiro 5 de julho. Falei também do segundo 5 de julho, se reportando também aí o levante dos tenentes no 18 de Forte de Copacabana, além de ter apresentado para vocês também a coluna Prestes, que percorreu todo o Brasil, basicamente, naquele momento, para conscientizar a população contra a oligarquia que, segundo eles, estavam vivendo em um processo de corrupção cada vez mais aprofundado. E aí eu apresentei ainda o discurso aqui de Getúlio Vargas, o que ele propunha no seu discurso, os pontos fundamentais da sua discussão, a eleição em que ele perde, mas termina dando um golpe de 1930, que é um marco na história do Brasil, sendo que ele consegue assumir o poder do Brasil não porque foi eleito, mas porque foi ajudado por alguns militares, e foi derrubado o governo anterior de Washington Luiz então e entregue na mão de Getúlio Vargas, não pela via direta, pela eleição que assim era proposta na República. E hoje nós iremos trabalhar duas outras questões, aliás, três questões. A primeira, aqui no caso, é a questão 2 da apostila de vocês, que diz assim: ao impor interventores aos estados, Getúlio desagradou as elites estaduais. Em São Paulo, por exemplo, a elite paulista reagiu à nomeação do tenente João Alberto, formando a Frente Única Paulista. O que ela exigia? Questão 4 da apostila de vocês. Quais as principais mudanças introduzidas pela Constituição de 1934? E, finalmente, a questão 10, que é uma questão objetiva. Você deve assinalar nessa questão a alternativa que é incorreta, portanto, aquela que está errada, e deve justificar por que ela está errada. Diz assim: as principais mudanças introduzidas pela Constituição de 1934 foram o voto aberto para os maiores de 21 anos, o que dificultava a prática da corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores. B. Voto feminino, ganhando direito ao voto, as mulheres passaram a ter importância cada vez maior na política. Letra C. Justiça eleitoral, tinha como objetivo zelar pelas eleições. Letra D. Ensino primário gratuito, de frequência obrigatória. E letra E. Direitos trabalhistas, foram reconhecidos direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, férias anuais remuneradas, entre outras. Então, vocês devem assistir agora esta videoaula e terão competência suficiente para responder essas três questões. A questão 2, 4 e a 10. A questão 1 e 3 você já respondeu com a videoaula anterior. Então, estejam atentos aí, é para você dizer qual é a alternativa errada, a incorreta, e dizer por que ela está incorreta. Continuando aqui a nossa videoaula, quando Getúlio Vargas assume o poder, nós vimos no vídeo anterior que ele dá o golpe, conhecido como golpe de 1930, alguns preferem chamar de Revolução de 1930, sendo que os militares vão depor
Washington Luiz do poder e entregar o poder aí para Getúlio Vargas. Então começa o que é chamado o primeiro governo de Vargas. Então, durante o primeiro governo Vargas, que vai ser justamente de 1930 a 1945, o Brasil vai mudar bastante. A industrialização vai avançar, as cidades irão crescer e o Estado vai se fortalecer, né, intervindo aí na economia e estabelece uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Nesses 15 anos de governo de Getúlio Vargas, em que ele foi chefe de um governo provisório de 1930 a 1934, presidente eleito pelo voto indireto e também se tornou ditador. Então nós temos aí o primeiro momento, que é do governo provisório. Ele foi chefe do governo provisório de 1930 até 1934. Depois se tornou presidente eleito pelo voto indireto, que é justamente quando os eleitores votam nos deputados na Assembleia Nacional Constituinte. E esses deputados é que irão decidir quem será o presidente. Então, só recapitulando, como é que é esse voto indireto? Eu e você, nós não votamos diretamente no presidente. Na época, os eleitores não votaram diretamente no presidente. Os eleitores votaram nos deputados que constituíram a Assembleia Nacional Constituinte, devido ao governo provisório que ali existia, e esses deputados eram os responsáveis para eleger o novo presidente da República, que no final das contas terminaram escolhendo aí Getúlio Vargas para governar de 1934 até 1937, considerado aí como legitimamente eleito. Já em outro momento, depois de 37, vai ter um outro golpe chamado do Estado Novo, em que Getúlio Vargas vai ser considerado agora ditador, vai ser de 1937 até 1945. Então, o primeiro governo de Getúlio Vargas, considerado aí como o governo provisório, nós temos as seguintes informações. No seu discurso de posse, Getúlio disse que seu governo era provisório, mas assim que ele assume o poder, ele procura fortalecer o Estado brasileiro e também fortalecer a si mesmo, trabalhando para a sua imagem ficar cada vez mais popular. Inicialmente, visando enfraquecer as oligarquias estaduais, ele vai afastar os governadores de cada estado. E no lugar desses governadores, ele coloca os interventores, que eram homens de sua confiança. Temos uma questãozinha lá atrás que já fala dos interventores. Então, daqui para frente, vocês já terão condição de responder a questão sobre os interventores. Aqui ao lado nós temos uma dica de vídeo, se vocês também se interessarem de aprofundar mais esse conteúdo. É um documentário de Boris Fausto, um historiador brasileiro, e que ele traz algo assim muito relevante para a compreensão desse período da era Vargas. Está aqui posto nesse link ao lado aí. A oposição paulista. Então percebe que agora há pouco eu falei dos interventores. Então, quando Getúlio Vargas impõe interventores aos estados, ele vai desagradar as elites estaduais. E em São Paulo, por exemplo, a elite paulista vai reagir, nomeando aí o tenente João Alberto, formando a Frente Única Paulista. Essa Frente Única Paulista, a FUP, ela exigia, olha aí, uma Constituição para o Brasil e também ela exigia a nomeação de um interventor que não fosse mais militar, mas sim um interventor civil, e também de São Paulo, um interventor paulista para o governo de São Paulo, porque o interventor que tinha sido colocado em São Paulo não era nem paulista e era militar. E isso vai desagradar a elite cafeeira paulista. E pressionado assim, Getúlio Vargas termina nomeando um paulista chamado Pedro de Toledo para
o cargo de interventor em São Paulo. Apesar disso, os paulistas ainda continuaram fazendo oposição ao governo de Getúlio Vargas. E aí, para a infelicidade do momento, vai acontecer uma tragédia que ocorreu em São Paulo, onde os ânimos foram exaltados. 4 estudantes, Martins, Miraguaia, Dráucio e Camargo, que foram mortos quando eles atacavam a sede de um jornal que apoiava Getúlio Vargas, terminaram sendo mortos. E as iniciais dos nomes desses estudantes passaram a ser a sigla e também o símbolo de um movimento em São Paulo, MMDC. E aí no dia 9 de julho de 1932, os paulistas liderados pelo general Isidório Dias Lopes e também pelo civil Pedro de Toledo vão pegar em armas contra o governo federal, e nesse episódio ficou conhecida aí como a Revolução Constitucionalista em São Paulo. E como esta Guerra Paulista também, os outros estados brasileiros terminavam, né, sendo envolvidos. Então, em São Paulo, e como essa guerra, né, o Brasil vivenciou esse momento aí tenso. Então, o jornal, conhecido aí o Estado de São Paulo, incentivou e apoiou o movimento paulista contra Getúlio Vargas. E aí, nessa guerra contra as tropas federais, os paulistas terminaram, eles foram apoiados apenas pelo Mato Grosso, e o governo federal, que tinha muito mais poder bélico, tinha navios, mais soldados, vindo de vários estados do Brasil, e especialmente do norte, e maior poder de fogo, termina ganhando nessa guerra aqui no Brasil. Por isso, os paulistas, apesar de não serem vitoriosos, terem sido vencidos, embora derrotados militarmente, eles se consideraram moralmente vitoriosos, porque a partir daí o governo convocou uma Assembleia Constituinte, que em 16 de julho de 1934 votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil. Então lembrem vocês que em 7 de setembro de 1822 o Brasil é declarado aí independente de Portugal. Então a independência do Brasil foi nessa época, e em 1924 foi elaborada a primeira Constituição do Brasil, no momento o Brasil monárquico. E em 1891 vamos ter a segunda Constituição do Brasil, agora a Constituição Republicana, logo após a proclamação da República. E agora já temos uma terceira Constituição do Brasil, que é a Constituição proposta aqui por Getúlio Vargas, a Constituição de 1934. Sendo que a primeira Constituição do Brasil e única foi do sistema monárquico brasileiro. Só teve uma Constituição na monarquia. Quando houve a proclamação da República, até tivemos aí a segunda Constituição do Brasil e a primeira da República Brasileira. Essa Constituição de 34 é a terceira do Brasil e, em termos de república, é a segunda da República Brasileira. Nessa Constituição, as principais mudanças introduzidas por elas foram as seguintes. Primeiro, o voto secreto. Já discutimos aqui anteriormente que Getúlio Vargas já tinha proposto isso na sua campanha. E o voto secreto, ele era justamente para dificultar a corrupção eleitoral, que era tão comum nas décadas anteriores. Hoje a gente percebe outras formas de corrupção nas eleições, compra de votos, entre outras. Pessoas pegam o número do título do eleitor, e talvez vocês já devem conhecer algumas dessas formas corruptas de tratar as eleições. Infelizmente ainda temos esse fantasma da corrupção nas eleições. Só que nessa época que antecede essa Constituição era pior ainda,
porque o voto era aberto, o voto de cabresto. E essa nova Constituição traz aí o voto secreto. A partir da Constituição de 1934, o voto passa a ser secreto, que também era uma das aspirações do tenentismo. Lembram vocês que o tenentismo, esse movimento, ele lutava pelo voto secreto, uma vez que eles queriam moralizar a política brasileira. E a segunda mudança aqui é o voto feminino. Ganhando aí o direito ao voto, as mulheres passaram a ter importância na política nacional. Até então as mulheres não tinham nem direito ao voto, quanto mais serem candidatas. E a partir desse período aí vai ter a primeira mulher que consegue, né, até se eleger para o Congresso Brasileiro. Terceira mudança está aqui sobre a Justiça Eleitoral, que tinha como objetivo zelar pelas eleições, foi criado justamente com essa Constituição de 1934, e o ensino primário tornou-se gratuito e de frequência obrigatória. Então, participar do ensino primário deveria ser pago pelo Estado, claro, com os impostos arrecadados da população, e todas as crianças seriam, a partir dessa data, já obrigadas a estudarem. E houve também a criação da Justiça do Trabalho, além de alguns direitos trabalhistas, que foram reconhecidos direitos como a jornada de trabalho de 8 horas diárias, vejam aí as conquistas trabalhistas, descanso semanal, remunerado. Até então, as pessoas trabalhavam mais de 8 horas, eram 10, 15, 16 horas por dia, e a partir dessa Constituição, elas têm apenas agora esse limite de 8 horas, segundo a Constituição, para trabalhar. As pessoas anteriormente, os trabalhadores não tinham descanso na semana, trabalhavam de domingo a domingo, e se descansasse no domingo, por exemplo, não recebiam o valor correspondente ao sábado e ao domingo. Então, seria perca para ele. Agora, o descanso semanal seria remunerado. Em outras palavras, o trabalhador não precisa mais trabalhar no domingo, ou no sábado, ou sábado e domingo, de acordo com o empreendimento que ele está trabalhando, e mesmo assim ele recebe como se estivesse trabalhando. Isso é chamado aqui do descanso semanal remunerado. Foi conquistado justamente nessa era de Getúlio Vargas, com a Constituição de 1934. E a indenização por dispensa sem justa causa. Uma vez que um trabalhador fosse demitido, ele deveria receber uma indenização, coisa que já modificou terminantemente a partir dessa Constituição. Além de ter proteção ao trabalho do menor e da mulher. A partir daí já se pensou na proteção desses dois grupos. Além de ter férias anuais remuneradas e estabilidade à gestante e outras conquistas sociais. É muito importante ter isso, porque antes dessa Constituição, o trabalhador brasileiro ele não poderia ter férias, e se tivesse férias ele não receberia nada por isso. Então era basicamente impossível eles ficarem de férias, porque eles não iam ficar sem o seu rendimento e, consequentemente, não iam passar fome. Então preferiam trabalhar constantemente. E agora, com o advento dessa Constituição, vai ter justamente as férias, né, remunerada. E é importante aqui também já a estabilidade das mulheres que tornaram-se grávidas. Então a gravidez já dava ali uma estabilidade para ela, para não perder o seu emprego, uma vez que até então, quando as mulheres ficavam grávidas, logo eram demitidas e não tinham indenização, não tinha nenhum amparo para elas. E a Constituição já traz essa melhoria também para a mulher. A Constituição ela previa também que o próximo presidente da República seria eleito mais uma vez por eleições indiretas. Já expliquei anteriormente o que eram essas eleições indiretas. E a vitória dessas eleições, com certeza, coube aí a Getúlio Vargas. Existe uma questãozinha aqui do dialogando, eu quero que você reflita. Diz assim: tente responder. Os direitos trabalhistas presentes nesta Constituição que eu apresentei para vocês podem ser vistas como realmente uma doação do Getúlio Vargas, apesar
de ter sido a Constituição proposta por ele, ou já não poderíamos apresentar como uma conquista do próprio movimento operário que já existia clamando por essas melhorias? Respondam. Gente, como eu falei para vocês, aqui nós temos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um lápis para apresentar a vocês. Ó, aqui temos uma mulher que foi a primeira mulher candidata e também foi eleita no Brasil. Então, na Assembleia Constituinte, que elaborou aí a Constituição de 1934, via-se entre os homens uma única mulher, e o seu nome era Carlota Pereira de Queiroz. Foi ela a primeira mulher a ocupar o cargo de deputada no Brasil. Sua eleição foi fruto da luta pelas mulheres aí, pelo direito ao voto feminino durante a Primeira República. Então, nessas lutas, se destacou a líder feminista Beta Lute, de 1994 a 1976. Continuando aqui, cadê o vídeo? Saí aqui, desculpem. Continuando aqui nossa aula, nós temos aqui o governo constitucional de Vargas. O que é o governo constitucional? O governo constitucional é justamente aquele governo regido agora pela Constituição. Lembra vocês que no slide anterior eu apresentei a vocês aqui uma Constituição de 1934. Então essa Constituição vai reger o novo governo. Por isso que é chamado aqui de governo constitucional de Vargas. Então, quando Vargas assumiu o poder, o Brasil sofreu os efeitos da Grande Depressão de 1929, que foi até 1933. E essa Grande Depressão, que é a crash, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu lá nos Estados Unidos, atingiu basicamente o mundo todo, com falências aí, desemprego e inflação alta, vai levar a uma tensão social aqui no contexto no Brasil, facilitando aí a penetração de ideias vindas da Europa. Então, nesse momento tem alguns movimentos lá da Europa de radicalização política e vão surgir também aqui no Brasil dois grupos políticos rivais, os conhecidos como os integralistas e os aliancistas. Então, dois grupos que surgem no contexto de crise que está acontecendo no mundo todo e o Brasil também está participando desse momento. Só a título de informação, o Brasil, por Getúlio Vargas, governado por Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, para poder valorizar os cafeicultores, devido a essa crise, compra várias e várias sacas de café e manda queimar para poder valorizar os cafeicultores, para os cafeicultores ou os fazendeiros não ficarem no prejuízo. Pois bem, voltemos aqui aos dois grupos políticos que existiram nesse período de crise no mundo todo e em especial no Brasil. Temos aí os integralistas, que foram liderados pelo escritor chamado Plínio Salgado. Vocês podem perceber na imagem ao lado, ele aí de bigode, Plínio Salgado está bem no centro e de bigode, durante uma passeada das camisas verdes, que era a camisa que eles vestiam, símbolo, né, dos integralistas, da ação integralista brasileira. Essa foto foi tirada em 1930, no Rio de Janeiro. E eles seguiam os princípios do fascismo de Benito Mussolini. Existem algumas pessoas, às vezes até alienadas no sentido de não compreender os conceitos direito do fascismo e fica chamando o governo atual de fascista. Às vezes falam porque parte da mídia fala, porque já ouviu falar, outros falam, mas não sabem nem o significado dessa palavra fascista. Pode ser que muitos discordem do governo atual, mas ele não tem nada a ver com o fascismo na etimologia da palavra. O fascismo vem lá de feixe da Itália, em que Mussolini, que era um ditador italiano, ele desenvolve uma política pautada justamente num estado totalitário. O Estado absorvia
todas as estruturas e comandava, né, todos os aspectos econômicos. Então não se dá para comparar o governo atual brasileiro, que se chama de fascista, ao fascismo, porque o Estado brasileiro, no ministro da Economia, ele desenvolve políticas neoliberais, que é completamente oposto do que o fascismo, né, pregoava. Então, é deslocada essa observação, chamar o governo brasileiro de fascista. Apenas para as pessoas que não buscam aprofundar o conteúdo ou porque infelizmente ouvem outros falar e terminam reproduzindo e não sabem o significado dessa palavra. Mas na época do Brasil, aqui de Getúlio Vargas, existia também grupos, agora sim, que apoiavam o fascismo de Benito Mussolini. Então, em 1932, por exemplo, os integralistas eles fundaram a Ação Integralista Brasileira, conhecida aí como AIB, que era justamente uma organização política que tinha por lema Deus, Pátria e Família. E defendia, vamos lá, primeiro, um governo autoritário. Olha só as características do fascismo da época que realmente é contextualizado aqui com Getúlio Vargas. Defesa de um governo autoritário, dirigido por um chefe e um partido único. Segundo, o predomínio dos interesses da nação sobre os do indivíduo. Então percebo que o Estado está acima do indivíduo. E terceiro, a censura aos meios de comunicação. Então essas três características aqui, no mínimo, é que é apresentada para quem realmente é fascista. E a ação integralista, ela tinha cunho fascista, inclusive Getúlio Vargas vai aderir à bandeira fascista. Getúlio Vargas vai ser um fascista disfarçado de democrático. Sendo que essa aliança integralista brasileira, a AIB, ela conseguiu apoio de membros das camadas médias, do alto clero, do empresariado e das forças armadas e chegou a reunir mais de 100 mil filiados. No governo ainda constitucional de Vargas, vamos perceber que a oposição aos integralistas foi justamente fundada no Brasil em 1935, que é justamente a Aliança Nacional Libertadora, ANL, ou os aliancistas, era a oposição da AIB, era a oposição da AIB. Então, a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, era uma frente popular aí liderada por comunistas e chefiada aí pelo ex-capitão Luiz Carlos Prestes, lá da coluna Prestes, que nós observamos na aula anterior. Então, os principais pontos do programa dos aliancistas eram justamente, primeiro, o não pagamento da dívida externa brasileira. Segundo, a nacionalização das empresas estrangeiras. Terceiro, a reforma agrária. E quarto, a formação de um governo popular. Sendo que em 5 de julho de 1935, Luiz Carlos Prestes e um grupo de sargentos, cabos e soldados comunistas de Natal, em Recife e também do Rio de Janeiro, promoveram aí um levante armado contra o governo de Getúlio Vargas. E esse levante foi chamado aí de Intentona Comunista. Essa expressão intentona, como temos aqui nesse slide, era justamente caracterizaram ela porque acharam que esse movimento era uma ação louca e insensata, daí o nome intentona. E o governo de Vargas vai sufocar esse levante e prendeu e torturou todos os simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora, ANL, sendo que tanto os simpatizantes como os comunistas ou não foram presos. As cadeias das principais cidades brasileiras foram cheias de presos políticos, entre eles o escritor apresentado aqui nessa imagem, muito conhecido na época, Graciliano Ramos. Ele também foi um dos presos
político. Ele está aí representado nessa imagem ao lado de sua neta, Graciliano Ramos. Ele escreveu uma obra da literatura chamada Vidas Secas, e essa obra clássica do escritor alagoano Graciliano Ramos foi um dos presos políticos durante o governo de Getúlio Vargas. Gente, essa videoaula nós concluímos aqui. Espero que vocês estejam aprendendo cada vez mais esse conteúdo. Na próxima semana eu estarei apresentando mais 2 outros vídeos para concluirmos aí esse nosso conteúdo. Aí eu vou ficar devendo aí algumas outras questões. Agora que eu apresentei 5 questões para vocês, faltam mais 5 questões para discutirmos. Até mais, fiquem em paz e que Deus abençoe vocês.